Fala meu povo, estamos de volta agora trazendo mais questõezinhas agora da banca IBFC. Você vai fazer o concurso aí de Cuiabá, tá chegando o seu dia, né gente? Agora dia 29/1, então não perde a chance de vir conosco para a gente revisar mais alguns conteúdos, tá? Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Deixa aí o seu like, comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida e principalmente, pessoal, se inscreve no canal, beleza? E não esquece também de ativar o sininho para você receber notificação de novos vídeos, né? Porque daqui para lá teremos mais questões da banca IBFC e isso vai servir para você aí no concurso de domingo. Fechado? Então, pessoal, vamos nós aqui. Questãozinha que caiu em 2017 da banca IBFC, tá? E vamos à questão de anatomia, tá? Não esqueça, vai cair uma questão de anatomia na sua prova. A banca IBFC faz questão de cobrar toda a prova questões de anatomia, certo? Se não vier nessa, vai ser uma exceção, mas provavelmente a probabilidade é muito alta. Daí a nossa preocupação, certo? Então vamos lá. A articulação temporomandibular, a ATM, permite a conexão da mandíbula com a base do crânio. As superfícies ósseas da ATM estão indicadas na alternativa. Opção A, côndilo do temporal e fossa mandibular. Opção B, cabeça da mandíbula, fossa mandibular e eminência articular. Opção C, côndilo do temporal, fossa mandibular e eminência articular. Opção D, cabeça da mandíbula e fossa mandibular. Opção E, fossa timpano-escamosa e eminência articular. Bom, pessoal, se você não sabe anatomia, dificilmente você vai acertar essa questão, certo? Essas questões parecem as questões da minha prova, onde eu coloco para os meus alunos. Vamos aqui, gente, fazer uma revisão bem rápida, certo? Para que a gente possa seguir marcando a nossa alternativa, tá? Pessoal, ele fala aqui, que a articulação temporomandibular permite a conexão da mandíbula com a base do crânio, certo? A articulação temporomandibular, pessoal, é uma articulação, certo? Que está tanto do lado direito quanto esquerdo. E quanto a posição, a gente tem, essa articulação anterior, certo, gente? Na frente, se você observar aqui, do nosso meato acústico, certo? Meato acústico, tá certo, gente? Interno, certo? E aqui, pessoal, o que a gente vai destacar aqui para você? Vou até apagar aqui, certo? Então a gente tem a articulação à frente do meato acústico, certo? E tem duas porções ósseas que fazem essa articulação, tá? Que fazem essa articulação existir na verdade, tá bom? Eu tenho um osso que está, como a própria questão fala, no crânio e um, né, que está aqui na face, certo? Então eu tenho esse osso aqui, pessoal, do neurocrânio que a gente chama, certo? Que se chama de temporal, certo? Esse osso aqui, gente, abriga, tá certo? Um acidente anatômico que a gente chama de cavidade glenoide, que é essa regiãozinha aqui, ou, tá certo, gente? Ou fossa articular, tá? Então, gente, essa regiãozinha aqui é onde o côndilo da mandíbula, que você tá vendo aqui, ela tá cortada, certo, gente? O côndilo da mandíbula vai se encaixar, certo? Vai se encaixar aqui para, né, formar aí a articulação temporomandibular. Beleza. A fossa mandibular, certo? Ou cavidade glenoide é o local onde a cabeça da mandíbula, né, que é o côndilo, ela vai se acomodar. E que osso é esse aqui? É o temporal, certo? É o temporal, beleza? Temporal. Não esqueça, daí temporomandibular, tá? Então, pessoal, além dessa fossa articular, certo? Dessa fossa aqui nessa região, como eu vou mostrar para você, a gente tem uma porção chamada de
eminência articular, pessoal, certo? A eminência articular é uma projeçãozinha, certo? Que a gente vai apagar aqui para que você possa enxergar melhor, que fica nessa porção mais anterior à articulação temporomandibular, certo? Nessa projeçãozinha aqui, ó, bem aqui, ó. Tá, ó. Então essa regiãozinha aqui é chamada de eminência articular, beleza? Então nós temos aqui, ó, as superfícies ósseas, tá certo, gente, da ATM estão indicadas na alternativa. Então a gente tem a cabeça da mandíbula, que é o côndilo, certo? A gente tem a cavidade glenoide ou fossa articular e a gente tem aqui a eminência articular, que é uma projeçãozinha óssea aqui do osso temporal, que fica nessa regiãozinha aqui, ó. Beleza? Então, gente, nós temos aqui, ó, cabeça da mandíbula, ok? Fossa mandibular, ok? Né, ó, ou cavidade glenoide, tá bom? E a eminência articular. Tranquilo? Belezinha? Então não esqueça desses detalhes, tá? A articulação temporomandibular é uma articulação de certa forma complexa, tá certo, gente? E a gente não pode deixar de revisar esse conteúdo para a nossa prova. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Não podemos deixar de passar, é claro, né? Deixar esse aviso aqui para você, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, nós estamos com os nossos livros aqui para você, ó, para você observar, tá certo? Ó, não deixe, gente, de adquirir, ainda dá tempo você se preparar, terminar, afiar a sua preparação, né, ó, nessa reta final com o livro de questões da banca IBFC, tá certo? Específico para essa banca, tá certo, gente? Essas duas questões que a gente vai comentar aqui é desta banca, tá? E ela está dentro do livro. Se você observar o sumário, gente, ele está todo linkado para você organizar por assunto, né? Então a gente tem materiais dentários, cárie, flúor, né? Ó, anatomia, enfim, todos os assuntos aqui, né, bem dividido para você, para melhorar a sua preparação e ver como que essa banca, né, gente, ela cobra e pega aí, né, muito candidato com suas questões, tá bom? Isso ajuda muito na sua preparação. E sabe qual é o melhor, gente? Que você ainda vai receber grátis a Lei 11.889 de 2008, tá certo? Que é a lei que regulamenta a sua função, que sempre vai cair no seu concurso, tá? Ó, e a gente tem aqui os artigos da lei, né? Ó, bem destrinchado para você, comentado, tá certo? Com esquemas para que você, né, ó, memorize mais fácil o que está escrito nessas leis, porque essas leis, né, gente, às vezes, né, não está no nosso dia a dia ali, são um pouco chatas a interpretação, tá? Então esses esquemas ajudam bastante a gente a entender o que está sendo escrito, beleza? E ainda mais, pessoal, ó, gratuitamente também, de graça, você vai levar o resumão de biossegurança, ó, certo? Esse resumão de biossegurança aqui, ó, certamente as suas questões de biossegurança, tá? Olha, vai sair daqui. Tranquilo? Dificilmente as questões de biossegurança não vão sair desse resumo aqui, beleza? Então, gente, adquirir o livro vai levar a Lei 11.889 comentada com questões também comentadas, tá? E também o seu resumão de biossegurança. Fechado? Vamos para a próxima questão. Eita, questão grande, né, professor? Mas muito importante para você, tá? Ó, alguns instrumentos odontológicos necessitam de afiação, pois precisam de corte para sua função. O objetivo da afiação é restaurar a borda cortante linear fina do instrumento. Isso é feito afiando-se as superfícies da lâmina até que a sua junção esteja novamente em um ângulo afiado, em vez de arredondado. As curetas periodontais são muito utilizadas e diversas técnicas produzirão uma cureta afiada de forma correta. Independentemente da técnica usada, o clínico deve ter em mente que existe um ângulo correto entre a face coronária da lâmina e a superfície lateral de qualquer cureta. Assinale a alternativa que apresenta o ângulo correto. Gente, vamos que nós, olha só, o que ele está pedindo? Ângulo correto de quê? O clínico deve ter em mente que existe um ângulo correto entre a face coronária da lâmina e a superfície lateral de qualquer cureta, certo? Então, gente, vamos nós aqui. Tá? Primeiro vamos identificar algumas coisinhas. Aqui, pessoal, quando a gente observa, tá certo? Essa pedra, todo mundo já lembra logo, né? Ó, da pedra de afiação de
curetas da pedra não tinha, né? Então aqui a gente tem a pedra de Norton, pode ter a pedra de Arkansas, tá certo? E o que mais importante aqui para a gente nesse momento, tá, é você saber que durante uma afiação você vai manter a cureta paradinha, certo? A cureta paradinha, tá? Ó. E quem vai se mexer vai ser a pedra, certo? Quem vai se mexer vai ser a pedra. E aí, gente, não é só um movimento aleatório que você deve fazer, né? Você tem que colocar a sua cureta numa determinada posição, tá certo? Em que eu permita uma afiação desta borda aqui, ó, certo? Então, vê só, gente, ó. Aqui a cureta ela é dividida em porções, certo? Eu tenho a porção de trás da cureta, certo? E eu tenho a porção da frente da cureta. Essa é a porção coronária que a questão fala, certo? Essa é a porção coronária, certo? Coronária, tá? Ó. E aí, pessoal, ele pede uma angulação, tá certo? Entre a face lateral da cureta, olha só, gente, a face lateral da cureta e a face coronária, certo? Então, pessoal, essa angulação aqui é de 70 graus, tá? Ó. Fiquem muito atentos. Se ele pedir o ângulo de afiação, tá certo, gente? O ângulo de afiação ele fica em torno de 110 graus, tá? Mas observe a pergunta. Vamos voltar lá? Pessoal, essa questão ela é passível de anulação, certo? Mas eu estou querendo trazer para você aqui as angulações para você. Por quê? Porque não tá claro aqui na questão se ele quer a angulação entre essa face lateral, certo? E a face coronária, ou se é a angulação entre a face coronária e essa região aqui, essa porção da pedra, ou seja, um ângulo de afiação. Se ele pedir o ângulo de afiação, se ele for bem claro, o ângulo de afiação fica em torno de 110 graus. Agora, se ele pedir esse ângulo, né, da face lateral, tá certo, gente? Com a face coronária, aí fica em torno de 70 graus. Se você observar, a gente tem essas opções aqui na alternativa C e alternativa D, né? Então, gente, o que eu faria aqui? Pelo fato, certo, de ele ter falado aqui, o elaborador, que existe, certo, uma etapa de afiação, eu acredito, tá, que ele tenha que induzir a gente a responder o ângulo de afiação, que aqui fica em torno de 100 a 110 graus. Dica importante: no momento da prova você não vai brigar com o elaborador, você não vai chamar o fiscal porque você não está entendendo, certo? Simplesmente tente interpretar. Às vezes a gente tem que fazer esse exercício, tá certo? Então, gente, vamos lá. Terminou a prova? Sabe que essa questão tem problema? Quando a solicitação de recurso estiver aberta, você vai lá e faz, certo? Então, não tem problema nenhum. Então, vamos entender desta maneira, tá? O que é mais importante agora, nesse momento, é que você saiba, tá, que existe esse ângulo entre a face coronária e a lateral, tá, que é em torno de 70 graus, e existe esse ângulo, né, entre a face coronária e a pedra, tá, que é um ângulo de afiação que fica em torno de 110 graus Celsius ou 100 graus Celsius, beleza? Então, gente, estas são as questões que eu queria trazer para vocês, são as informações que eu queria trazer para vocês. Tomem nota delas, tá? Porque são muito importantes. E aí a gente se vê nas próximas questões, tá certo? Um abraço, pessoal, tudo de bom e até a próxima. Valeu!